Galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante: como preparar o galinheiro e as galinhas para o inverno. Com a chegada do frio, surgem vários desafios na criação e se a gente não se preparar, pode acabar tendo prejuízo ou até perdendo aves. Se gostar do vídeo, não esqueça de deixar sua curtida, também considere se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. E antes de tudo, vale explicar uma coisa. Muita gente acha que o inverno só começa lá pelo dia 20 de junho, mas na verdade existem dois tipos de inverno. O inverno astronômico, que é o mais conhecido, começa por volta de 20 ou 21 de junho, quando acontece o solstício de inverno, ou seja, o dia mais curto do ano. Mas tem também o chamado inverno meteorológico, que começa em 1º de junho e vai até 31 de agosto, baseado nas medidas de temperatura e nos dados climáticos que os meteorologistas usam. E o que importa para criar galinha é justamente esse, porque o frio começa antes do inverno oficial, e já em maio tem lugar que registra temperatura bem baixa, por isso a preparação precisa começar agora. No inverno é comum a gente ver uma queda na produção de ovos. As galinhas botam menos por causa da menor luminosidade e do frio. Além disso, as aves ficam mais propensas a doenças respiratórias como coriza e bronquite, principalmente se o galinheiro estiver úmido ou com correntes de vento. O frio também gera estresse térmico, o que afeta o bem-estar e a saúde das aves. E tem mais, como elas precisam gastar mais energia para manter o corpo aquecido, acabam comendo mais. Então, é bom estar preparado para um consumo maior de ração. Mas o que a gente pode fazer para evitar tudo isso? Vamos começar falando sobre o galinheiro. No inverno é fundamental que ele esteja bem protegido do vento e da chuva. Você pode usar lona, plástico ou até tábuas para vedar as entradas de ar frio, principalmente na parte onde as galinhas dormem, no poleiro. Mas cuidado para não fechar tudo e deixar sem ventilação. O ar precisa circular, senão acumula umidade e isso favorece doenças. Se puder, isole as paredes com algum material que ajude a manter o calor lá dentro. Outra dica é reforçar a cama do galinheiro. Use bastante maravalha, palha ou capim seco no chão, formando uma camada grossa. Isso ajuda a manter o ambiente seco e aquecido. Aproveite também para verificar goteiras ou vazamentos, porque umidade no inverno é um prato cheio para problemas. Se você quiser manter a postura das galinhas durante essa época, pode usar iluminação artificial, um programa de luz, simulando o dia mais longo. Isso engana o organismo da ave e estimula a postura, mas tem que ser feito com cuidado e com o tempo controlado. Agora falando dos cuidados com as galinhas. Ofereça uma alimentação mais energética. Aumente a quantidade de milho na ração ou até óleo vegetal. Reforce também com vitaminas A, D e E, que ajudam na imunidade. Não se esqueça da água. Em locais mais frios, como no sul do Brasil, ela pode congelar. Então, é importante verificar ao longo do dia e manter a água limpa e disponível sempre. Evite superlotar o galinheiro, porque isso aumenta a umidade e o risco de doenças. E fique de olho em sinais de que a ave está sofrendo com frio: galinha arrepiada, parada num canto, crista escurecendo. Tudo isso pode ser sinal de estresse térmico. Agora vamos falar dos pintinhos, que são os mais sensíveis ao frio. Nesta época, é essencial manter uma fonte de calor constante no criatório. Pode ser lâmpada de aquecimento, placa térmica ou campânula. A temperatura precisa ser controlada e ajustada conforme a idade dos pintinhos. Quanto mais novos, mais calor eles precisam. O ambiente também precisa estar seco e sem correntes de ar, porque pintinho com frio é pintinho doente. Evite deixar os pintinhos em galinheiros abertos nesta época.
mesmo durante o dia. Se quiser deixar tomar um solzinho, que seja por pouco tempo e sempre sob supervisão. À noite, garanta um local seguro e bem aquecido. Um erro comum é colocar aquecedor sem proteção, sem altura adequada. Isso pode causar queimaduras ou até incêndio. Por isso, todo aquecedor deve estar bem instalado e seguro. E se você está criando pintinhos junto à mãe, vale lembrar que a galinha choca protege bem, mas mesmo assim é importante reforçar o ninho e o local onde eles dormem. No mais, aproveite os momentos de sol durante o dia para deixar as galinhas se aquecerem um pouco naturalmente. Isso ajuda muito no bem-estar delas. Eu nem me preocupo muito nesta época do ano, porque a minha região é quente durante o ano inteiro, praticamente. As temperaturas variam de 20 a 30 graus do final do outono até o final do inverno. A menor temperatura registrada aqui foi de 17 graus, que eu tenho lembrança. Os cuidados maiores são com os pintinhos mesmo, pois precisam de pelo menos 32 graus de temperatura até os 15 dias de vida. E quando tem invernada, a gente tem que tomar cuidado. Passou uma semana chovendo direto aqui. Fez muita lama nos piquetes, muitas poças d'água, onde as galinhas gostam de beber e podem se encher de vermes, por isso já vermifuguei elas. E, como falei anteriormente, não pode deixar molhar a cama do galinheiro. Se somar frio e umidade, é doença na certa. A imunidade das aves cai bastante nesta época do ano. Nesta época do ano, os galos também não são tão ativos, mas depende muito da raça e da idade do animal. Já utilizei lonas nas laterais do galinheiro. Hoje em dia não utilizo mais, pois está muito bem arborizado. As árvores são uma barreira natural contra o vento, então as correntes de vento são quebradas. Não jogam água da chuva dentro do galinheiro. Mas se seu galinheiro não for bem amparado, as lonas são indispensáveis. Lonas amarelas são mais utilizadas. Dizem que estimula o apetite das aves. Não vá utilizar lonas escuras ou muito grossas. A luminosidade dentro do galinheiro é importantíssima para o bem-estar e produtividade das aves. E aí, você já preparou o seu galinheiro para o inverno? Tem alguma dica ou cuidado que você costuma tomar aí na sua granja? Comenta aqui abaixo, compartilha com a gente. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com quem também cria galinhas. Valeu e até a próxima!